a mensagem, mas também estaremos orando ao Senhor para que Deus use o segundo orador, aquele que vai nos ensinar. Pastor Sisaque Valadares é o nosso primeiro secretário da nossa convenção, pastor da nossa igreja ali na bonita cidade de Rio Claro. Pastor Sisaque estará falando em sequência. Quero convidar nesse instante ele para se aproximar da tribuna e pedir também ao nosso querido companheiro pastor Isaac Ribeiro, pastor do campo ali de Franca, para que venha nesse instante orar ao Senhor nosso Deus em favor do pastor Sisaque. Meus irmãos, vamos orar. Pastor Sisaque, é só acrescentar o S, né? Eu sou filho, ele é pai, eu sou filho. Pastor Sisaque, pastor Isaac. Oremos. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pelo privilégio de estar, meu Deus, uma vez mais nessa manhã, Pai, para ser ministrados. Já acabamos de ser ministrados pelo teu servo, pastor Emanuel Júnior, e vamos receber mais uma porção da tua palavra. E quero pedir que o Senhor use de uma forma muito especial pastor Sisaque, como sempre tem usado. Abre-lhe a porta da palavra e que os nossos corações estejam prontos para receber a tua vontade através da tua palavra. Usa-o, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos na presença do Senhor nesta manhã tão agradável para recebermos a palavra de Deus. Antes de ler o texto sagrado, minha gratidão aos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao presidente da nossa convenção e coordenador da nossa escola, pastor Wellington Júnior. Minha gratidão a esses servos de Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Marcos Almeida, na coordenação da secretaria dessa escola bíblica. Louvo ao Senhor pela organização, o bonito trabalho. Louvo ao Senhor pela vida dos pastores, pastor Davi, na coordenação do culto hoje, e os pastores que nos recebe com muito amor, com muito carinho, com muita educação aqui em nosso ministério. Aprenderam corretamente com o nosso pastor José Wellington. Louvo ao Senhor pela vida do pastor André e todos os irmãos da nossa cozinha, porque aqui é a casa do pão. A gente se alimenta com a boa palavra de Deus e também na hora do almoço, da janta, nós temos aí um almoço especial, uma janta maravilhosa também. Louvo ao Senhor pela vida de cada pastor, cada obreiro, cada servo de Deus que está em todo o estado e também em todo o Brasil, servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus com prazer, com alegria, com entusiasmo. E esta escola bíblica é referência em todo o Brasil. Eu estive quinta e sexta-feira lá em Cuiabá. E os obreiros se dirigem a nós dizendo: eu acompanho a escola bíblica, eu acompanho as reuniões de obreiros em São Paulo, sou edificado constantemente. Então, nossa igreja aqui em São Paulo é uma referência para todos nós. Que bênção. Meus queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Leremos alguns versículos. O tema é João Batista, um ministério impactante. Deus abençoe o pastor Júnior, que nos trouxe essa linda mensagem. Fomos edificados com a boa palavra de Deus para o nosso coração. Pastor Júnior é pastor de uma linda igreja na cidade de Birigui. E eu louvo ao Senhor porque em 1974 meu pai fundou aquela igreja. Em 1974 o vento do Espírito soprou e disse: vá a Birigui. E ele foi. E eu fui honrado, nossa família foi honrada pelo pastor Júnior, quando a igreja celebrou os 40 anos.
Deus abençoe, muito obrigado. Evangelho de Mateus capítulo 3, nos diz o texto sagrado: e naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha o seu vestido de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém. Tome assento, por favor. Meus amados e queridos em Cristo, João Batista teve um ministério impactante. João Batista teve um ministério extraordinário. João Batista teve um ministério poderoso. O ministério de João Batista foi um ministério curto, de aproximadamente de 6 a 7 meses. Apenas de 6 a 7 meses durou o ministério deste pregador do deserto, João Batista. Mas o seu ministério marcou o seu tempo, porque foi um ministério de impacto. Ele teve um ministério maravilhoso, porque Deus cumpriu nele os desejos mais íntimos do seu coração. Ele realizou a vontade do Senhor. João Batista, em 6 ou 7 meses, cumpriu plenamente o seu ministério. Hoje de manhã vamos aprender um pouco com João Batista como ter um ministério impactante. Impactar um bairro, impactar uma cidade, impactar um estado, impactar um país, impactar um mundo. Como ter este ministério impactante? Primeiro, João Batista tinha certeza absoluta da vocação divina. Ele tinha certeza absoluta do chamado de Deus para a sua vida. Ao nascer, o seu pai cantou. Evangelho de Lucas, capítulo 1, o versículo de número 76. E tu, ó menino, serás chamado
profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Ele cresceu, com certeza, ouvindo seu pai Zacarias dizer-lhes das experiências do templo e as experiências e as promessas de Deus para a sua vida. E ouvindo seu pai orientando-o e dizendo: serás um pregador, serás um mensageiro. E ele cresceu com este sentimento e recebendo também o testemunho do Espírito Santo, porque ele foi cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Quando ele inicia o seu ministério, e esse ministério causa um alvoroço, um impacto em toda a Judeia, e de Jerusalém então os judeus enviam mensageiros da parte dos sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E ele, com muita convicção, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz, eu sou o mensageiro. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O texto sagrado, meus queridos, que narra a vida de João Batista, nos ensina que devemos possuir em nossa vida, em nosso ministério, em nosso coração, a convicção de que Deus nos chamou de fato para o ministério. E esse chamado, uma vez obedecido, gera em nosso coração uma paz profunda, extraordinária. Um homem chamado por Deus, ele caminha firmemente, embora enfrente problemas, lutas, dificuldades, mas ele permanece firme, ele permanece inabalável, porque ele tem convicção da sua chamada. Nenhum homem deva se lançar ao ministério de tempo integral se não tiver uma chamada profunda na sua alma, se não tiver uma convicção profunda no seu coração. Todos nós fomos chamados para a salvação. Aprendemos isto logo no princípio da nossa fé. Todos nós fomos chamados para o serviço. Todos nós fomos chamados para adorar ao Senhor. Todos nós fomos chamados para testemunhar do Senhor. Todos nós fomos chamados para evangelizar. Agora, a chamada para viver de tempo integral precisa ser profunda, extraordinária, e que nasça das suas entranhas pelo poder do Espírito Santo, para poder de fato se dedicar de tempo integral ao ministério. Nós temos obreiros bivocacionados. Nós temos na nossa igreja dirigentes de congregações que são advogados, que são engenheiros, que são médicos e exercem o ministério, e homens que produzem muito para o reino de Deus, e produzem muito para o reino de Deus. Mas há homens que foram chamados para tempo integral do ministério, para se dedicar de tempo integral do ministério, e isto é sério. Não deva, algumas vezes nós ouvimos: o Senhor me fechou todas as portas e eu só tinha o ministério. Ministério não é isto. Ministério é: todas as portas estão abertas, mas você só vê a luz da chamada, da porta da chamada brilhando, e você então entra por ela. E isto é vocação. Isto aconteceu com Moisés, aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias e com os apóstolos. Mas, meus irmãos, e com muitos e muitos outros, eles tiveram no coração
a chamada de que Deus os chamara para o ministério e obedeceram a este grande chamado. Enfrentaram crises, enfrentaram dificuldades, enfrentaram lutas, mas não desistiram, porque tinham convicção da chamada. Os irmãos conhecem a biografia de Jeremias, que chamada extraordinária. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, o Senhor o chamou, ele disse: eu não vou porque sou criança. O Senhor diz: não és uma criança, vou colocar a minha palavra nos teus lábios, você vai profetizar, você vai ministrar. Mas aí vieram os sofrimentos, vieram as lutas, vieram as crises. E lá no capítulo de número 20, é bom que nós demos uma olhada no capítulo de número 20 do livro do profeta Jeremias. Após lutas, provações, crises, dificuldades, problemas tremendos, ele lamenta. Os irmãos conhecem Lamentações, o livro do profeta Jeremias, as lamentações de Jeremias. Quanto choro, quanta angústia, quanta depressão, quanto sofrimento. Um homem chamado por Deus enfrenta crises e dificuldades. Veja o capítulo de número 20 do livro de Jeremias, versículo 7. Ele é um profeta de Deus, ele é um servo do Senhor, ele é um homem chamado por Deus. E ele diz assim: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. E o texto vai descrevendo, aí depois em casa você dê uma lida. Veja o sofrimento, a angústia, o desespero de alma de um pregador, de um profeta, de um mensageiro. Se não tem convicção da chamada, abandona o ministério, joga a toalha, deixa esse negócio de obra de Deus, porque há lutas, há provações, há crises, há depressões. Lembram de Elias? Enfrentou, triunfou, os profetas de Baal, e enfim, e venceu, e triunfou, e chuva, e o Senhor estava com ele. Mas veio um momento de angústia, de dor, de sofrimento, e ele disse: eu quero morrer. Porque, meus irmãos, ministério é glorioso, é extraordinário, é prazeroso. Mas existem os momentos de crise, os momentos de dificuldade, os momentos de luta. E para atravessar esses momentos de lutas, de dificuldade, de crise, tem que ter convicção absoluta da chamada. Porque ele tem certeza que Deus o chamou, que Deus o preparou, que Deus o capacitou, que Deus o enviou, e que o Senhor está cuidando dia após dia. Porque Deus cuida, Deus é maravilhoso, Deus cuida. Se Deus te enviar, Ele vai cuidar. Se Deus te conduzir, Ele vai cuidar de você. Mas precisa ter uma convicção profunda. Em segundo lugar, uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Para cumprirmos plenamente o nosso ministério e vencermos os desafios deste século, é necessário uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. João Batista era um homem consagrado ao Senhor. João Batista era um homem santo. João Batista era verdadeiramente um homem de Deus. Ele era santo. Ele era santo que Herodes temia João Batista. A Bíblia nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 20: porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. João Batista, ele causou um impacto tremendo no seu tempo, porque ele era um homem santo. Um obreiro precisa viver em santidade. Ao dirigir uma congregação, demonstrar seriedade. Ao dirigir uma igreja, a estar numa cidade, a cidade está observando, a cidade está olhando.
Eu li outro dia o livro A Igreja com Propósito, de Rick Warren, que dizia o seguinte: uma igreja, para crescer, precisa de um líder forte, que tenha uma posição forte e que permaneça muito tempo em uma cidade. Uma igreja, para crescer, precisa de uma liderança forte e que o pastor permaneça muito tempo à frente desta igreja. Agora, para um pastor permanecer muito tempo à frente de uma igreja, ele precisa ter uma vida santa, ele precisa ter uma vida pura, ele precisa ter uma vida de um bom testemunho, porque uma cidade demora anos para conhecer o pastor da cidade. Não, a cidade não o conhece com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos. A cidade conhece um pastor depois dos 10 anos. O seu testemunho, o seu comportamento, a sua maneira de se portar, de se comportar, e vai tocando os crentes, os obreiros, vai influenciando as famílias, influenciando o bairro onde está pastoreando, influenciando a cidade. O Senhor tem me guardado em Rio Claro, que no mês de julho completei 27 anos que o ministério, o pastor José Wellington, nos deu posse naquela cidade. 27 anos trabalhando, 27 anos fazendo a obra de Deus. Agora, é necessário comportamento, é necessário vida. O testemunho de João Batista era tão poderoso, causou um impacto tão extraordinário e tão forte na vida das pessoas, que alguns pensaram: é o Cristo, é o Cristo. O Cristo chegou, é o Cristo, porque era uma vida santa, de um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho, como o profeta Elias, este que passa por nós, é um santo homem de Deus. É necessário ter comportamento, é necessário ter testemunho, porque uma pessoa impura, alienada, que cultiva a idolatria, a desonestidade, a mentira, a indiferença, a impureza, o ressentimento, uma mera religiosidade, não pode ser usada pelo Senhor. Somente um canal puro, um homem santo, pode ser um instrumento nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, João Batista, ele causou um impacto tremendo no seu tempo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, ouça o texto sagrado, capítulo 1, versículos de 15 a 17. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. João Batista estava bem com Deus, João Batista estava bem com a obra de Deus, João Batista estava bem consigo mesmo e estava bem com o próximo. João Batista tinha poder do Espírito Santo para testemunhar do Senhor. João Batista tinha unção para pregar, João Batista tinha unção para ministrar, ele tinha unção e poder do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós só podemos realizar a obra de Deus se vivermos uma vida cheia do Espírito
Espírito Santo, ouça isto, eu preciso, eu dependo, você precisa, você depende do Espírito Santo neste tempo de tantas crises, tantas dificuldades, tantos problemas gigantescos. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há igreja, sem o Espírito Santo não há conversão, sem o Espírito Santo não há batismo em águas, sem o Espírito Santo não há batismo com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo não há cura, sem o Espírito Santo não tem crentes. Não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Vazio não dá. Você vai desistir, você vai fracassar, você vai jogar a toalha, você vai abandonar. Mas se você estiver cheio do Espírito, o Espírito vai te empurrando, vai te fortalecendo, te animando, e você vai vencendo as crises e a dificuldade, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso ajudador. Oh, Espírito Santo, doce Espírito, maravilhoso Espírito, maravilhoso Espírito. É Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Somente Ele, somente Ele, somente Ele. Eu estou dizendo, debaixo do nome de Jesus, do sangue de Jesus e da unção do Espírito Santo, é Ele quem faz, é Ele quem faz, é Ele quem faz. Aleluia. Mas pastor, eu tenho capacidade, que bom. Pastor, eu estudei, que bom. Pastor, eu me preparei, que bom. Mas se o Espírito Santo não te ajudar, não vale nada. Nada. Eu digo isto por experiência. Se o Espírito Santo não fizer, irmãos, não. Eu vou dizer para vocês, os nossos cultos são verdadeiros milagres. Todo dia eu agradeço a Deus. Ontem preguei 27 anos pregando toda terça-feira. Irmãos, é um milagre. Pastor Zé, esse povo vem para ouvir um pregador. 27 anos, é milagre. Aí domingo à noite a igreja cheia, alegre, feliz. E eu digo para o co-pastor que está comigo, isto é um milagre. É um milagre. Um milagre. Todo mundo com carro 0 quilômetro, casa boa, picanha, churrasco depois da escola dominical, dorme à tarde, uma televisão de 176 canais, jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Escute, irmão, um crente sair de casa e vir para a igreja é milagre. É obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não soprar, não vem ninguém. Aleluia. Mas o Espírito Santo sopra na cidade e as congregações enchem, a sede enche, e o nome do Senhor é glorificado. E não pense que é você, não pense que é a sua capacidade, não pense que é o seu jeito. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Ora cada lá, cada lá. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que glorifica Jesus. É o poder do Espírito Santo que guia em toda a verdade. É o poder do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É o poder do Espírito Santo que capacita a viver uma vida digna de filho de Deus. É o Espírito Santo que consola, que conforta, que dá poder para pregar a palavra, que dá discernimento. É o Espírito Santo que nos ensina até a orar, porque nós não sabemos. Eu preciso dele. Se você precisa do Espírito Santo, levante a sua mão.
e glorifique o nome do Senhor. Seja renovado nessa escola bíblica. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Se anime, se anime, se anime. Se anime, se anime. Você chegou aqui. Sabe por que você chegou aqui? Não é porque você quis, é porque o Espírito Santo te trouxe. Foi Ele quem te trouxe. Aleluia. Aleluia. É o Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo. Eu tenho aprendido tanto com Ele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu estou dizendo que Ele é maravilhoso. É Ele quem faz. Você pode adorar ao Senhor. Aleluia. Dá um toquinho nesse irmão aí e diga: Ele é o seu ajudador. O Espírito Santo é o seu ajudador. Você não está só. O Espírito Santo é o seu ajudador. Aleluia. 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 Em quarto lugar, oração e conhecimento da palavra de Deus. João Batista, ele conhecia a palavra do Senhor e dedicava-se à oração. Mas onde nós temos base para dizer isto? Lucas capítulo 1, o versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Para crescer e se robustecer no espírito é só através da palavra e da oração. João Batista no deserto. Olha a continuação do versículo. E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Ele lá crescendo, orando e estudando as Escrituras e crescendo. Quando estava pronto, foi para o ministério na prática, a pregação da palavra de Deus. João Batista orava. João Batista estudava a palavra de Deus. Todo homem a quem Deus usa é alguém de coração queimando no poder do Espírito Santo, mas queimando de amor pela palavra e tirando tempo para uma vida de oração, porque ninguém cresce e se fortalece no Espírito sem essas duas fontes de bênçãos. Não há crescimento. Perguntaram a um velho pastor: o que é mais importante, uma vida de leitura da Bíblia ou uma vida de oração? E o pastor sabiamente disse: pergunte para um passarinho, para um pássaro, qual é mais importante, a sua asa direita ou a sua esquerda? Nós precisamos nos dedicar à oração. Levante cedo. Levante cedo. Acorde, não fale com a esposa. Não vai para o Zap. Não vai para o Instagram. Acorde cedo. Está escuro? Acorde. De madrugada Jesus se levantava. De madrugada, acorde cedo. Vai para a sala, para o escritório. Deixa a esposa dormindo, deixa. Vá para a presença do Senhor. A primeira hora do dia você precisa gastar em oração. É impossível realizar a obra de Deus e causar impacto numa congregação, num bairro, numa cidade. É impossível sem este período de oração. Tem que gastar. Irmãos, a oração faz coisas extraordinárias. Aleluia. É maravilhoso. Existem alguns irmãos, e com muito respeito,
dizem: eu vou tirar um mês de oração, uma semana de oração, durante o ano todo. Outro diz assim: eu vou tirar um dia de oração. É muito bom, mas o bom mesmo, o melhor mesmo, é todo dia orar. Todo dia. Vai lá, Senhor, cheguei, eu estou te esperando. E o Senhor vai fazendo coisas extraordinárias, e daqui a pouco você, chegou a bênção, chegou a vitória, chegou a conquista. Nós tivemos uma experiência agora em Rio Claro. Eu estive aqui há poucos dias e falei com o pastor Zé Wellington que nós tínhamos comprado um terreno de 416 metros quadrados. Compramos do lado da sede. Nós já temos mais de 10 mil metros, e aí compramos um terreno de 416 metros quadrados. E do lado da igreja tinha lá umas três casinhas, num terreno de quase 700 metros quadrados. E eu disse para os obreiros: todo esse lado aqui vai ser nosso, no nome de Jesus. Mas aí um investidor, uma senhora com 2 irmãos, são investidores, foram lá, compraram as 3 casinhas e derrubaram tudo, e foram na prefeitura e transferiram tudo e fizeram um projeto para fazer um prédio de kitnet. Irmãos, kitnet para universitários. A igreja está perto da Unesp, então um lugar ali bom para kitnet. Mas do lado da igreja, do lado tem um prédio onde está todo o nosso prédio de ensino, de educação religiosa, departamento infantil. E construir este prédio ali. E agora? Eu fiquei aborrecido, fiquei triste. E disse: meu Deus, falei com os obreiros, nós erramos, nós não compramos essa propriedade, nós deveríamos ter comprado. E eu fui para casa, dirigindo para casa, e aborrecido com a notícia, e comecei a orar. Espírito Santo, ore, eu te ajudo na oração, porque Ele ajuda. Irmão, o Espírito Santo só ajuda fraco, viu? O Espírito Santo só ajuda quem depende. Quem não precisa, Ele não ajuda. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. E o projeto sendo desenvolvido, passando pelas secretarias da prefeitura. Aí estou na igreja numa quinta-feira, e um dos nossos irmãos evangelistas, dirige uma congregação, é corretor, chegou e disse: pastor Isaac, o senhor está sabendo esse terreno aqui, que derrubaram as casinhas, do projeto que está pronto, das kitnets. O proprietário, de repente, surgiu um investimento maior, e ele precisa vender, e chegou na minha mão, e eu não deixei nem anunciar, eu estou trazendo aqui para o senhor. Sexta-feira passada nós assinamos a escritura, só que exigiu à vista, pagamos à vista. Irmão, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda, quem conduz, quem orienta. Então gaste tempo na oração, porque a oração vai te dando direção, a oração vai te orientando, a oração vai te guiando, é a oração que vai te conduzindo, a oração vai trazendo as bênçãos. E você diz: mas Senhor, como eu vou pagar? A oração faz milagres. A oração. Ore, tenha comunhão com Deus. Não ore só quando você precisa, não ore só quando você tem necessidade. Ore todo dia. Bata na porta, porque a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, você vai crescer, e o nome do Senhor será glorificado. Oração. Gaste tempo na oração. Agora, tire tempo para a palavra de Deus. Tire tempo para a palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor disse a Josué. Medita neste livro. Pare diante deste livro, sabe? Fique lá. Fique diante do livro. Fique lá. Leia uma vez. Leia 2 vezes. Leia 3. Leia 4. Vai lendo. Pega um papel, vai anotando, vai escrevendo e vai lendo. Aleluia.
E aí você chega diante da igreja, orou, leu Bíblia e começa a pregar. Aí os irmãos, inclusive a sua mulher, ele orou hoje. Ele orou hoje. A igreja percebe quando você ora, quando você estuda as Escrituras, é necessário gastar tempo em oração. Aleluia. R.A. Torre disse: através da oração ficamos carregados da virtude de Deus. D.L. Moody disse: o segredo da oração é a oração em segredo. John Wesley disse: tenho sempre tanta coisa para fazer, mas só posso me desobrigar dessas árduas tarefas após prolongado período de oração. Ore, ore, ore. Busque a presença do Senhor. E se a sua esposa pedir para você orar um pouquinho mais, obedeça, ore um pouquinho mais. A Susana Wesley, mãe de John Wesley, casada com Samuel Wesley, que era pastor, pregador, ela não deixava ele sair de casa antes das 10 horas da manhã. Ela não deixava. Você não vai atender ninguém, não vai conversar com ninguém antes das 10 da manhã. O que eu vou fazer, esposa? Você vai levantar 5 e meter o joelho no chão e orar, e orar, e orar, e gastar tempo em oração. Depois Bíblia, Bíblia, Bíblia. E aí você vai atender e conversar com os outros. Mas primeiro você fala com Deus, depois Deus fala com você, e você vai para as batalhas da vida e você é vitorioso. Você pode glorificar o nome do Senhor. Gaste tempo em oração. Fique lá. Fique lá. Acordou, vai para lá, para aquele lugar secreto. Só você e Deus, sozinho. Sabe, não tem holofote. Não. Não tem aplausos. Não tem nada. Fique lá. Fique lá. Aí você vai se enchendo de Deus. O Senhor vai te dando estratégia, te dando sabedoria, te dando direção, orientação. Irmãos, é na oração. É na oração. E é maravilhoso. Deixa eu dar mais um testemunho. Nós estávamos para construir o templo e uma empresa surgiu para fazermos o pré-moldado. Um preço extraordinário. E eu me animei. Eu disse: vamos fechar, vamos fazer o projeto, vamos trabalhar. Aí um dia, lembro, 7 de setembro, eu estaria pregando à noite aqui em Itapevi, feriado. Eu acordei cedo e fui para a presença do Senhor. Estou lá de joelho e uma inquietação invadiu o meu coração. E eu estou orando. Uma inquietação invadiu a minha alma e eu não tinha paz. E eu estava lá orando, e amanhã orando e lendo Bíblia e estudando. E a inquietação a respeito do projeto e da construção e daquela empresa. E eu não tive paz. Quando foi meio-dia, eu peguei o telefone e liguei para o cidadão. Disse: não posso fazer o prédio com você, não será possível. E ele, furioso do outro lado: o senhor já me deu um prejuízo, eu já trabalhei no projeto. Eu disse: quanto eu te dei de prejuízo? 3.000 reais. 3.000 reais. Eu disse: amanhã deposito na sua conta. Depositei. E no domingo, meus irmãos, estava novamente orando lá na secretaria da igreja antes do culto. O telefone toca. Não sou de atender o telefone quando eu estou lá na secretaria orando. E o telefone tocou e eu atendi. Domingo à tarde. Era um engenheiro, doutor Josinei, membro da igreja do pastor Isaac. Pastor Isaac, tudo bem? Eu estava aqui e de repente o senhor veio na minha mente. E o senhor está onde? Eu estou orando, estou buscando a presença do Senhor. Eu não atendo o telefone e de repente você tocou. E pastor, eu tenho a solução para o seu problema, para a empresa, vai dar tudo certo, tal. Eu disse: amanhã vocês estejam aqui, traga o dono da empresa e traga, e tudo dará certo. Quando chegou, a paz brotou do coração e construímos o prédio. Passado um tempo, encontrei o pastor daquele cidadão empresário. Disse: pastor Isaac, tudo bem com o senhor? Disse: graças a Deus. Pastor Isaac, o senhor teve algum prejuízo? Eu disse: não. Pastor Isaac, o senhor teve livramento. Aquele cidadão quebrou e não tem condição de colocar um pilar
vacilar em lugar nenhum. Mas, meus irmãos, o que é isto? É a oração, é a direção do Espírito Santo. Você orando todo dia, todo dia, o Senhor vai te dando direção, Então dedique-se à oração, dedique-se à leitura da palavra de Deus. Em quinto lugar, tenha uma vida cristocêntrica, uma vida centrada em Cristo. João Batista foi um homem notável. O seu tema foi mais notável ainda. Ele pregava a respeito de Jesus, e esse era o centro da sua vida, o Senhor do seu coração. João amava profundamente a Jesus e pregava Jesus. Ele anunciava Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34, nós temos a mensagem de João Batista. Ouça o texto. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia! João Batista tinha um ministério cristocêntrico. Ele anunciava Jesus, ele pregava Jesus, ele proclamava Jesus, e Jesus era o centro da sua vida, era o centro da sua mensagem, era o centro da sua exposição, porque ele pregava, ele anunciava o Cordeiro de Deus. Meus queridos, nós precisamos de uma vida cristocêntrica, um ministério cristocêntrico, uma pregação cristocêntrica, e nós temos que ter Jesus como centro também da nossa vida. Ele precisa ser o centro da nossa vida. O obreiro precisa encontrar satisfação em Jesus Cristo. Satisfação em Jesus Cristo. Você precisa encontrar satisfação em Jesus Cristo. Um obreiro satisfeito com Cristo, ele está numa congregação menor, mas está satisfeito com Cristo. Ele está numa congregação maior, mas está satisfeito com Cristo. Ele está num campo grande, ele está satisfeito com Cristo. Ele tem satisfação no interior. De repente não tem muito dinheiro no bolso, o terno não custa 4 mil reais, mas está satisfeito em Cristo. Com Cristo encontrou satisfação no Senhor. Aleluia! Paulo era um pregador cristocêntrico, e ele também encontrou satisfação em Cristo. Pedro, todas as mensagens de Pedro eram cristocêntricas, e ele encontrou satisfação em Cristo. João Batista era um pregador que tinha uma vida centrada em Cristo. Em sexto lugar, para encerrarmos rapidamente, João Batista, ele tinha uma vida de dedicação total ao Senhor. Ele trabalhava. João Batista era trabalhador. Diz o texto sagrado, Lucas capítulo 3, versículo 3. Ele, João, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não apenas ser vocacionado, ser cheio do Espírito Santo, estudar a palavra de Deus. Vida cristã é ação. Vida cristã é ação. É ação. João Batista era trabalhador. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando, porque sucesso que vem antes do trabalho só existe no dicionário. Quer ter sucesso no ministério? Levante cedo, busque o Senhor, aprenda a remir o tempo, saia das rodinhas de fofoca, saia das rodinhas de conversa, saia do WhatsApp, saia, vai trabalhar, vai estudar, vai orar, aproveite ao máximo o dia de trabalho. Você não tem tempo para perder com fofoca, com confusão, falando da vida dos outros. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor. Vá trabalhar, vá trabalhar. Dedicação total ao Senhor,
Deus nunca chama pessoas desocupadas para o ministério. É necessário uma entrega completa. Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Gaste-se na obra do Senhor. Se entregue inteiramente, gaste, pule cedo, vá para a oração, vá para a igreja, saia evangelizar, vai fazer a obra do Senhor, porque Deus ajuda quem trabalha. Deus ajuda quem trabalha. Por isso a proposta é essa: semeie pouco, colhe pouco. Semeie muito, colhe muito. E no reino de Deus é assim. Eu ouvi meu pai orando por diversas vezes, dizendo estas palavras: Senhor, gaste a minha vida em tuas mãos. Ele orava assim: Senhor, gaste a minha vida em tuas mãos, como a lavadeira de roupa gasta o sabão. Naquela época não tinha essas máquinas todas hoje, mas ele orava: Senhor, gaste a minha vida. Gaste a minha vida nas tuas mãos, como a lavadeira de roupa gasta o sabão. Se entregue inteiramente ao Senhor, se renda, não tenha medo não, se lance, se lance, se lance. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. E para finalizar, tenha total dependência de Deus. Ministério curto de João Batista, de repente é calado, levado para a prisão. A depressão chega, a tristeza chega. O que fazer? Recorrer a Jesus. Ele chamou 2 discípulos e disse: por favor, vão falar com esse pregador aí, com esse nazareno, eu preciso ouvir dele. Aleluia. E o Senhor Jesus levou, através dos mensageiros, uma palavra de conforto a João Batista. Ele venceu, porque ele dependeu inteiramente de Deus. Dependa do Senhor. Dependa inteiramente do Senhor. Ele vai te ajudar. Eu estou dizendo que Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele vai te renovar. Ele vai te fortalecer. Deus te abençoe. Eu estou dizendo: Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua congregação. Deus abençoe o seu futuro. O seu futuro será de paz. O seu futuro será de paz. Eu estou dizendo no nome de Jesus: o seu futuro será de paz. Aleluia. Quem foi abençoado por esta palavra, diga amém. Oh, coisa boa é receber pão fresco do céu. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus continue a abençoar pastor Sisac. Tenho um carinho muito grande pelo pastor Sisac. Irmãos, há alguns anos atrás, foi o primeiro campo que eu visitei e pude ver o que Deus está fazendo através da vida dele ali. Que Deus continue usando poderosamente e abençoando a igreja do Senhor ali, sob os seus cuidados. Irmãos, debaixo da orientação do nosso presidente, nós vamos dar sequência a este culto. Queremos nesse instante convidar aqui aqueles obreiros que vão receber de nós as nossas contribuições. Obreiro, irmão, não só trabalha, ele é um investidor da obra do Senhor, né? Nós dizimamos, nós ofertamos, nós contribuímos. Então fazemos com amor, fazemos com alegria, pois é para o Senhor Jesus Cristo. Por falar em alegria, quero convidar pastor Ezequiel Alegria para que venha louvar ao Senhor durante esse momento em que nós vamos entregar ao Senhor um sacrifício. Oferta, irmãos, é sacrifício. Dízimo é fruto de salvo, não é?